Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, é essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis. Toda criança precisa brincar, mas também precisa, se dedicar aos estudos. Vocês concordam com isso? E como deve ser organizada a rotina de uma criança para que ela possa aproveitar bem a sua infância? Nós vamos ver. O livro de ética apresenta um texto, tá bom? Essas mães maravilhosas e suas máquinas infantis, que conta a história de um menino que desde cedo dedicou-se aos estudos e não tinha mais tempo de ser criança. Vamos juntos conhecer a história de Paulinho? Então acompanhe comigo, vamos lá. Flávia logo percebeu que as outras moradoras do prédio, mães dos amiguinhos de seu filho Paulinho, 6 anos, olhavam com ar de superioridade. Não era para menos, afinal, o garoto, até aquela idade, imagine, limitava-se de brincar e ir à escola. Andava em tal descompasso com os outros meninos, que já desenrolavam múltiplas e variadas atividades desde a mais tenra idade. O recorde, por sinal, pertencia ao garoto Peter, filho de uma brasileira e de um canadense, nascido em Nova York. Peter, tão logo veio ao mundo, entrou para um curso de amamentação, como tirar o leite da mãe, em 10 lições. A mãe descobriu, em uma revista, uma pesquisa feita por médicos na Califórnia, informando sobre a melhor técnica de mamar, chamada técnica de Lidstrom, um psicanalista, autor da pesquisa, que para realizar seu trabalho mamou até os 40 anos. A maneira de a criança mamar, afirma os doutores, vai determinar suas neuroses na idade adulta. Uma tarde, Flávia percebeu 2 mães cochichando sobre seu filho. Que se pode esperar de um menino que aos 6 anos só brinca e vai à escola? Flávia começou a se sentir a última das mães. Aí, pessoal, amanhã, domingo, dia das mães, uma belíssima homenagem. Pegou o marido pelo braço, dizendo que os dois precisavam ter uma conversa com o filho. O que você gostaria de fazer, Paulinho? Perguntou o pai, dando uma de liberal, que não costumava impor suas vontades. Brincar. O pai fez uma expressão grave. Você não acha que passou um pouco da idade, filho? A vida não é uma eterna brincadeira. Você precisa começar a pensar no futuro, pensar em coisas mais sérias, desenvolver outras atividades. Você gostaria de praticar algum esporte? Compra um time de botão para mim. Botão não é esporte, filho. Arco e flecha. Os pais se entreolharam. Nenhum dos meninos do prédio fazia curso de arco e flecha. Paulinho seria o primeiro. Os vizinhos certamente iriam julgá-lo uma criança normal. Flávia deu um calção de presente ao garoto
e perguntou por que ele não fazia natação. Tenho medo. Se tinha medo, então era para a natação que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Paulinho ainda quis argumentar, sugeriu alpinismo. Foi a vez dos pais tremerem. E aí, criança? Paulinho dizia que tinha medo, né? Tá? E os medos, eles devem ser eliminados na infância, vocês concordam? Sabe por que os nossos medos têm que ser eliminados na infância? Porque senão nós vamos chegar na nossa fase adulta, né? Com medo de enfrentar ou de fazer o novo, algo diferente, e o medo vai acabar nos dominando. Vamos prosseguir com a leitura, vocês estão gostando? Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou para a natação. Não deu muitas alegrias aos pais. Nas competições, chegava sempre em último. E as mães dos coleguinhas continuavam olhando Flávio com uma expressão superior. As mães, vocês sabem, disputam entre elas um torneio surdo nas costas dos filhos. Flávia passou a desconfiar de que seu filho era um ser inferior. Resolveu imitar outras mães e, além da natação, colocou Paulinho na ginástica olímpica. Cursinho de artes, inglês, judô, terapeuta, logopedista, botou até aparelho nos dentes do filho. Os amiguinhos da rua chamavam Paulinho para brincar depois do colégio. Aí ele dizia, não posso, tenho aula de hipismo. E depois do hipismo, vou para o karatê. E depois do karatê, faço sapateado. E quando poderemos brincar? Não sei, tenho que ver na agenda. Paulinho andava com uma agenda pombo debaixo do braço. À noitinha, chegava em casa mais cansado do que o pai. Em dia de plantão, nunca mais brincou. Tinha todos os brinquedos da moda, mas só para mostrar aos amiguinhos do prédio. Paulinho dava um duro dos diabos. Mas no futuro, ele saberá agradecer, dizia o pai. O garoto estava sendo preparado para ser um super-homem. E aí, ficando adulto antes do tempo, como uma fruta que amadurece de véspera. Um dia, Flávia fragou o filho com uma gravata à volta do pescoço, tentando dar um laço. Quando fez 7 anos, disse ao pai que a partir daquele dia queria receber a mesada em dólar. Aos 8, abriu um berreiro porque seus pais não lhe deram cartão de crédito de presente. Com 9 anos, entre uma aula de xadrez, Paulinho saiu de casa, muito compenetrado. Os amiguinhos da rua perguntaram aonde ele ia. Vou ao banco. Caminhou um quarteirão até o banco, sentou-se diante do gerente, pediu sugestões sobre aplicações e pegou a conta de luz como um homenzinho. Pagou, né? Conta de luz como um homenzinho. A façanha do garoto correu o prédio. A vizinhança começou a achá-lo um gênio. As mães dos amiguinhos deixaram de olhar Flávia com superioridade. Os pais, enfim, puderam sentir-se orgulhosos. Estamos educando o menino no caminho certo, declarou o pai, batendo no peito. Na festa dos 11 anos, que mais parecia um coquetel do corpo diplomático, um tio perguntou a Paulinho o que ele queria ser quando crescesse. Aí ele responde, criança. Paulinho cresceu. Cresceu fazendo cursos e mais cursos. Abandonou a infância,
entrou na adolescência, tornou-se um jovem alto, forte, né? Virou Paulão. Entrou para a faculdade e formou-se em economia. Os pais tinham um sonho de vê-lo na presidência do Banco Central. Casou-se com uma jornalista. Paulão respirou aliviado por sair debaixo das asas da mãe. Até que às vésperas do casamento, queria colocá-lo no curso de preparação matrimonial. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, crianças? Na lua de mel, avisou a mulher que iria passar os dias em casa, dedicando-se à tese de mestrado. A mulher ia e vinha do emprego e Paulão trancado em seu gabinete de estudo. Uma tarde, o marido se esqueceu de passar a chave na porta. A mulher chegou, abriu e deu de cara com Paulão, sentado no tapete, brincando com um trenzinho. Vocês gostaram desse texto? Esse texto, crianças, nos traz, né, uma grande reflexão. O que é que nós podemos, né, extrair desse texto? Pelo que nós observamos na leitura desse texto, né, da história de Paulinho, que está aí no livro de vocês, ele não teve a oportunidade de ser criança, tá? E toda criança, ela tem que brincar, não trabalhar, tem que estudar, mas tem que tirar um momento também da brincadeira. É por isso que esse texto, pessoal, tá certo? Ele vai trazer como é que os pais ele deve se colocar em relação ao lazer do filho, sabendo que o filho, além de estudar, tá, o filho também precisa ter o seu momento de lazer, tá certo? Como é esse texto também, ele vai trazer uma reflexão de como os pais eles podem interferir no lazer dos filhos. Primeiro, os pais eles precisam, né, compreender, tá certo? Compreender que as atividades de lazer, elas também se constituem um importante elemento na formação de vocês, tá? Nas nossas aulas passadas, nós abordamos o lazer, né, a importância do lazer para o desenvolvimento do ser humano, tá? O lazer com a família, o lazer longe da família. Aí hoje nós trazemos essa reflexão, tá certo? É aonde ele está abordando aqui, o autor do texto está abordando, a forma como os pais de Paulinho o educavam, a maneira como os pais de Paulinho cobravam tanto só estudo e mais estudo, que quando adulto, né, Paulinho deixou de ser adulto e voltando a querer ser criança, a brincar, como o texto termina aí, que ele estava brincando com um trenzinho. Por quê? Eu iria fazer essas interrogações a vocês se estivéssemos aí juntos. Porque ele não viveu a infância, tá? É por isso que eu peço para vocês, não queimem etapas da vida de vocês, crianças, tá? Não queira se tornar logo um adulto, não queira se tornar logo um adolescente, mas vivam a infância, a adolescência, para quando chegar na sua fase adulta, você lá atrás não se arrepender por não ter vivido a sua infância da forma como você poderia ter vivido. Paulinho aqui, ele não tinha opção, não é verdade? Porque os pais sempre estavam impondo algo a Paulinho. E a vizinhança via que Paulinho era diferente das outras crianças do condomínio. Por quê? Porque as outras crianças estudavam, mas tinham tempo para brincar. E Paulinho tinha tempo para brincar, tá? Se eu estivesse, eu ia perguntar a vocês qual era a parte do texto que mais tinha lhe chamado a atenção, né? Eu vou dizer para vocês que a parte que mais me chamou a atenção foi esse trecho aqui final, tá? Que em uma tarde, né, quando ele esqueceu de fechar a porta, a sua mulher chega, né, e dá de cara com ele, sentada no tapete, brincando com um trenzinho, tá bom? Onde ele não teve essa oportunidade de usufruir, né, o momento da sua infância, por conta da família ter colocado muita carga sobre ele, tá? Eu não estou dizendo aqui, crianças, que a gente não deve estudar, pelo contrário.
temos que dar prioridade sim aos nossos estudos, mas também temos que ter o nosso momento de lazer. Ninguém consegue passar 24 horas só lendo, ninguém consegue passar o tempo todo da sua vida só estudando, tá? A gente tem que saber comparar. Por isso que é importante se agendar os momentos de estudo, tá certo? Ter um cronograma, né? De momentos de lazer, de atividades, de interação, para não correr o risco, né? Como o Paulinho ocorreu. Você pode convidar a sua mãe, o seu pai, fazer a leitura, né? Desse texto para os seus pais em casa. Aproveite esse período que vocês estão em casa de quarentena, né? Sente com o pai e com a mãe, faça a leitura desse texto. E vocês, junto, né, com os pais, vocês podem estar aí fazendo uma bela reflexão, né, da leitura desse texto, tá certo? Onde eu creio que vai abrir os horizontes. Os pais vão passar a entender melhor e a perceber, tá certo, a importância do lazer na vida de vocês. O lazer, pessoal, não é só a brincadeira. Nós abordamos fazendo o link da aula anterior, que tudo aquilo que nos traz prazer se torna um lazer. Por que que aqui o estudo e a leitura, né, a busca por conhecimento para Paulinho não estava se tornando lazer, professora? Vocês poderiam me perguntar. Porque era algo que estava trazendo enfado para ele. Ele estava se sentindo, pessoal, sobrecarregado. Ele estava sem espaço para respirar, sem espaço para ser ele mesmo, tá? Os pais não davam espaço para ele se colocar, para se posicionar, porque os pais pensavam tanto no futuro dele que acabou esquecendo as etapas que Paulinho ele deveria passar com a infância, tá? Que passa e passa rápido, tá certo? Por isso que é importante esses momentos de reflexão com a família, tá? Que vocês possam aí ler novamente esse texto, tirar suas conclusões. Vocês podem estar aí fazendo aí alguns questionamentos que vocês queiram em relação a esse texto, tá bom? Espero ter contribuído com vocês. A aula de hoje, né, foi uma aula mais de reflexão, tá certo? Que a ética traz para nós, né? Que vocês podem estar compartilhando também em família. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.